Pessoal, hoje o que você vai descobrir através desse vídeo é algo que ninguém gosta de falar, mas não, eu não vou temer em te revelar isso. Por isso, vou logo te dizer, para você entender o que vou te revelar, é necessário que você assista o vídeo até o final. O assunto que venho hoje trazer através desse vídeo trata-se do homem, o ser que deveria ser humano. Pois é, deveria ser, mas na maioria das vezes não tem sido assim. E nós sabemos disso, porque temos visto e sentido isso. Então tá combinado, hoje você vai saber, porque o homem tem deixado de ser humano. O homem deixou de ser humano, e isso não foi algo que aconteceu agora. O homem deveria ser a imagem e semelhança de Deus o Criador. Sabe, tem uma frase que explica isso bem, e diz que o mundo jaz do maligno. E agora, quem seria o maligno? Bom, sabemos que o maligno é o mal, o mesmo mal que corrompeu Adão e Eva. Isso está escrito em 1 João capítulo 5, versos 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Antes que eu prossiga com o que tenho para te revelar através desse vídeo, tenho que te dizer o significado da palavra jaz. O significado dessa palavra é estar deitado, repousar, estar morto ou sepultado. Nos relatos de João, podemos constatar que o homem já nasce morto espiritualmente, isso porque o DNA humano já vem pecaminoso desde a época de Adão e Eva. Não é fácil saber disso, que a humanidade está morta espiritualmente. Porque eu digo que não é fácil saber que o homem nasce morto espiritualmente? Isso porque a morte espiritual é definida no meio cristão como a separação do homem a Deus, devido a atos pecaminosos. Isso causa no homem uma vida sem propósito divino, alheia à graça, e se não houver um renascer, é certo que o homem terá uma separação eterna, conhecida como segunda morte. É preciso que se entenda isso. Existe uma tendência que até pode-se dizer que é natural do homem, em ser um pecador. Em outras palavras, em ser um praticante de tudo o que é mal. Isso já vem no DNA humano, desde o primeiro pecado no Jardim do Éden com Adão e Eva. A Bíblia menciona a segunda morte como o fim da oportunidade de renascerem espiritualmente. O homem nasce morto sem a ressurreição espiritual. O homem não consegue salvar a si mesmo, vivendo incapaz de perceber a vida de Deus. Agora, você precisa entender isso. Perceber a vida de Deus é experimentar uma conexão pessoal com Ele, todos os dias uma ligação contínua sempre ativa com Ele, indo além do conhecimento teórico. Perceber a vida de Deus envolve reconhecer sua atuação no cotidiano, amar ao próximo como a si mesmo, isto é, sentir o sofrimento do seu semelhante como se fosse seu, viver com o propósito de servir e enxergar a realidade através da perspectiva eterna, nutrida pela oração e pela sua palavra. Pessoal, é preciso entender o que vou te revelar agora. Não dê importância para o que vão pensar e dizer ao seu respeito, porque o homem renascido não é compreendido pelo homem que ainda está morto. Pois é, o homem que ainda não renasceu não entende as coisas do Espírito de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não o pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E se você faz parte dos renascidos, não será compreendido pelos quem ainda estão mortos espiritualmente. O que vou te revelar agora é um verdadeiro milagre divino, e se for colocado em prática, lhe trará a plenitude da graça divinal. Bom, e agora se prepare, vais descobrir algo valioso e glorioso. Sim, não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionar o sininho das notificações e deixar o like, não pagarás nada por isso. Bom, então agora vou te revelar esse algo glorioso, o que você talvez não saiba e precisa saber.
É o que acontece quando se tem um renascimento espiritual, ou despertar espiritual é uma profunda transformação interior, onde a pessoa passa a questionar valores antigos, o que pode levar a pessoa a uma mudança radical. Geralmente essa mudança acontece de um modo geral na vida da pessoa, fazendo com que a pessoa tenha uma mudança no seu estilo de vida, mudanças de carreira, ou até nas suas amizades, buscando mais autenticidade e menos futilidade. Já não faz mais sentido um círculo social onde pessoas são fúteis com uma mente vazia, sem um propósito divino, pessoas de palavras torpe, boca praguejenta e fofoqueiro. O renascido de espírito não tem prazer em estar em companhia de pessoas assim. Alguém que tenha renascido no espírito torna-se uma pessoa com empatia e sensibilidade ao próximo, tendo compaixão ao invés de fazer julgamento. É notável em alguém renascido o desejo de viver de maneira mais íntegra, com sede de justiça e verdade. Em Mateus capítulo 5, verso 6 diz que é bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui você já entende que quem é renascido no Espírito é bem-aventurado por ter fome e sede de justiça. Alguém já renascido no Espírito não busca a aprovação de ninguém, pois conhece seu próprio caminho e o segue. Aqueles que são renascidos no Espírito já não se importam em controlar os resultados das situações e aceitam as coisas como elas são, pois sua fé o torna convicto da vitória. Surge um desejo de maior conexão com a natureza. Pois é, esse é o homem, o renascido do Espírito de Deus. Um ser humano como foi o projeto original de Deus. Agora, não sendo renascido o homem, então esse está morto. Talvez nesse momento, muitos estejam se perguntando a mesma coisa: como posso renascer? Isso é mesmo possível? Alguém pode renascer? O que tenho que fazer para renascer? Sim, vou te revelar o que ninguém nunca falou sobre o renascer, mas antes, para você entender o que vou revelar sobre um renascimento, espiritual, tenho que trazer um relato que está escrito no livro de João, capítulo 3, a partir do versos 16 até o 21, e está dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é algo realmente glorioso. Deus amou o homem mesmo sendo pecador, ao ponto de enviar seu Filho único para salvar os que nele crê. No versos 17 diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Seguindo no versos 18, diz o seguinte: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Agora olhe o que diz o verso 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Esse é o homem que está morto e quer continuar morto, pois não quer abrir mão da sua vida errônea, corrupta e enganosa. Está bem claro que o homem do verso 20 está morto e não se importa com seu estado de morte espiritual. Isso porque ele não quer se esforçar para sair do seu estado de morte espiritual, que por sua vez leva o homem à morte física. Prefere mesmo ficar na zona de conforto com a prática de todo tipo de maldade, até porque o renascer exige muita coragem, pois abandonar a vida de pecado não é tão fácil. Agora vou te revelar aqueles que querem uma nova vida, querem renascer no Espírito. Está definido no versos 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. É importante saber que o verdadeiro renascer é fácil de se identificar, pois deve produzir os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se alguém diz que é um renascido do Espírito e não apresenta essas características, então não é verdadeiro. Tenho visto muito isso. Pessoas dizendo ser uma nova criatura, dizendo que receberam uma nova vida, e, no entanto, não se vê os frutos do Espírito. Elas continuam mortas espiritualmente, estão enganando a si mesmo. Nos dias de hoje, muitos são os que querem fazer parte de uma religião,
mas não querem passar por uma transformação. Sai aos domingos com a Bíblia na mão dizendo ser cristão, querem o título de cristão, mas Deus está longe do coração. Cuidado com isso, meu irmão, pois Deus não dorme, não, Ele sabe bem o que se passa no coração.